Olá, meus alunos de Direito do Trabalho. Nós estamos aqui novamente e hoje nós vamos tratar algumas linhas gerais sobre os institutos da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Costumo analisar as hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho como uma forma de garantia da manutenção do vínculo empregatício para a figura do empregado durante aqueles períodos em que o contrato de trabalho terá um dos seus principais efeitos paralisados, que é a prestação de serviço laboral. As hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, elas podem ocorrer, de forma total, ocasionando, dentro da perspectiva da CLT, uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, ou de modo parcial, hipótese que a CLT classificará o Instituto como uma interrupção do contrato de trabalho. Essas situações que paralisam os principais efeitos da relação contratual, elas podem ter diversas ordens e motivos para a sua concessão. Situações previstas em lei, situações reguladas por acordos ou convenções coletivas e até mesmo situações em que vão demandar ajustes contratuais feitos entre empregado e empregador, sempre zelando, claro, na defesa dos interesses do empregado para a validade dessa previsão contratual. Muito bem. O que caracteriza ou o que é, de fato, a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho? Muito bem, pessoal. Em decorrência do próprio princípio da continuidade da relação de emprego, que tem como seu fundamento a manutenção do vínculo contratual, sem data prevista para o seu cancelamento, sem data prevista para o seu término, o contrato de trabalho ele pode vir a ser afetado por situações, muitas vezes, alheia à vontade das partes e que vão ocasionar a paralisação de alguns efeitos do contrato de trabalho. Quando essas paralisações elas afetam o elemento trabalho, salário e tempo de serviço, podemos classificar essa paralisação como uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Quando nós temos apenas a paralisação da prestação de serviços, que se coaduna aí com a principal obrigação do trabalhador frente ao contrato de trabalho, nós teremos apenas uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Muito bem. Nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, nós podemos dizer que os principais efeitos do contrato estão paralisados. Não vai haver salário, pelo menos o empregado não receberá uma contrapartida financeira paga diretamente por seu empregador, com natureza específica de salário. Não haverá prestação de serviços, ou seja, aquela prestação de serviços como sendo principal obrigação do trabalhador também não será realizada. Mas também não será realizada a contagem de tempo de serviço para fins trabalhistas. Aqui faço um respectivo adendo. Toda vez que nós mencionarmos que não haverá uma contagem de tempo de serviço, estamos nos referindo, estamos nos reportando aquele tempo de serviço para fins trabalhistas, ou seja, aquele tempo de serviço que gera efeitos para o contrato de trabalho, notadamente gerando aqui novos direitos trabalhistas advindos do lapso temporal. Um dos exemplos clássicos do respectivo direito conquistado pelo decurso de prazo dentro do próprio contrato de trabalho é a perspectiva da concessão das férias. Afinal, após um lapso temporal de 12 meses consecutivos, podemos dizer que
o empregado completou o seu período aquisitivo de férias, né? Ele adquiriu o direito à percepção de suas férias. Isso é uma contagem de tempo de serviço para fins trabalhistas, para fins de produção de efeitos dentro do contrato de trabalho. Diversamente, temos, né, numa perspectiva interdisciplinar, a contagem de tempo de serviço realizada para fins previdenciários, né? Esta não é prejudicada nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho ou mesmo interrupção do contrato de trabalho. Por o contrato manter-se ativo, né, esses períodos normalmente são computados também para fins previdenciários. Ok? Muito bem, senhores. Dando continuidade nisso, né, nós vemos que, apesar na suspensão termos ali os principais efeitos do contrato de trabalho suspensos, né, ou seja, não operantes, nós vamos ter que ainda permanecem ativos algumas obrigações que se aplicam à figura do empregado e à figura também do empregador. Dizemos que uma das principais obrigações que permanece para a figura do empregado é o dever de lealdade e de fidelidade que ele mantém com a figura de seu empregador, ou seja, sempre zelando para o bom trato profissional, sempre zelando para que a sua atividade profissional, né, e também a própria empresa se desenvolva, se promova, né, e tenha condições de regular exercício. Sendo assim, toda vez que o empregado ele pratica um ato faltoso, né, na condução do seu contrato de trabalho, ainda que esse esteja suspenso, né, esteja ali com as suas principais efeitos paralisados, ele pode ter esse vínculo contratual extinto por aplicação de uma justa causa. Um exemplo característico disso é quando o empregado, por exercer determinada função dentro da empresa, lhe é confiada algumas informações de natureza sigilosa, né, revelando-se verdadeiros segredos de empresa ou segredos profissionais. Ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, pelo dever de lealdade, né, decorrente do contrato de trabalho e que assume a figura do empregado, ele não pode violar, né? Ele não pode contar esse segredo para ninguém, sob pena de ter este contrato de trabalho extinto por justa causa e recair ali nas alíneas, né, do artigo 482 da CLT. Uma outra situação, né, é quando o empregado, estando com o seu contrato de trabalho, de repente aí suspenso, tenta concorrer profissionalmente com o seu empregador. Por exemplo, né, aliciando os seus clientes, estabelecendo ali uma espécie de concorrência desleal. Nessa situação, também vamos ter um enquadramento lá no artigo 482, hipótese de aplicação de justa causa. Essas duas exemplificações que trouxemos são hipóteses que demonstram que, mesmo suspenso o contrato de trabalho, permanece o dever de lealdade e fidelidade para a figura do empregado. Para o empregador, também permanece um compromisso. O compromisso de zelar sempre pela integridade física, pela integridade moral, pela integridade psicológica do respectivo empregado durante os seus períodos de afastamento. Um exemplo característico dessa hipótese, né, está na súmula 440 do TST. A súmula 440 do TST, ela diz que, durante o período de afastamento previdenciário, decorrente da concessão de um benefício de auxílio-doença acidentário ou mesmo uma aposentadoria por invalidez, é dever do empregador manter o plano de saúde pago ao empregado, né, de forma integral ou ainda que seja de forma coparticipativa, de modo que o encerramento deste benefício é uma violação contratual grave praticada pelo empregado, pois está pondo em risco a integridade física, moral, a integridade psicológica de seu empregado por não usufruir do respectivo plano de saúde. Então, um exemplo
da súmula 440 do TST, ela é clara que também, mesmo nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, algumas obrigações permanecem para a figura do empregado. Outro tópico aqui de bastante relevo e que devemos tratar é por que entender as hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho como mecanismos de garantias contratuais de manutenção do vínculo empregatício. Muito bem. Como regra geral, temos que, durante os períodos de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho, não pode o contrato de trabalho ser extinto de forma unilateral pela figura do empregador. Isso quer dizer que, durante os períodos de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho, enquanto vigente as condições que mantêm as hipóteses de suspensão e de interrupção, não pode o contrato de trabalho ser extinto como regra. É claro que essas situações elas são relativizadas, né, em algumas perspectivas, como por exemplo, acabamos de mencionar a hipótese de aplicação de justa causa quando, no decorrer do período de suspensão e interrupção, né, do contrato de trabalho, o empregado comete ato faltoso de natureza grave, que implique necessariamente na extinção do contrato de trabalho. Outra hipótese é a impossibilidade material da continuação do vínculo empregatício, como temos na extinção do estabelecimento empresarial. Quando o estabelecimento empresarial é extinto, por óbvio, né, não há mais possibilidade de manutenção do contrato, exatamente porque a prestação material do serviço já não é mais possível. Hipótese em que está autorizada a extinção do vínculo contratual. Muito bem, temos ainda que há que se cogitar do vínculo empregatício ser extinto por um pedido demissional formulado por parte do empregado. Neste caso, o artigo 500 ele é claro. Durante a vigência de uma garantia contratual ou de uma estabilidade, o pedido demissional, do empregado implica em renúncia ao direito a essa garantia ou esta estabilidade. Por via de consequência, esta renúncia somente será admitida se houver uma assistência sindical no ato de demissão. Isso significa que o empregador deverá requerer uma audiência perante o sindicato profissional da categoria para que homologue, juntamente com o empregado, esse seu pedido demissional. Esse dispositivo do artigo 500, ele tem como objetivo informar ao empregado sobre as garantias que ele possui, sobre os direitos que lhe são assegurados, e sobre onde se opera os limites da sua renúncia, quais são as perspectivas que são afetadas com ela. Por isso, para a validade do pedido de demissão, necessário se faz a assistência sindical. Muito bem, senhores. Dentro dessa perspectiva, ainda entendendo o respectivo, as hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho como garantias contratuais, temos que realizar a leitura do artigo 471 da CLT. O artigo 471 da CLT diz exatamente para nós o seguinte, que finda as hipóteses de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, terá o empregado o direito ao retorno às suas funções, sendo-lhe ainda assegurado todas as garantias que tiverem sido deferidas ao tempo de sua ausência à sua categoria profissional. Aqui, nós precisamos de entender duas perspectivas que se fazem bastante interessantes. Finda a hipótese de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, tem o empregado o direito ao retorno. Isso quer dizer que ele tem que ser readmitido pelo respectivo empregador. Mas direito ao retorno não se confunde com o direito de permanência no contrato de trabalho. O direito de permanecer no contrato de trabalho somente é deferido se a hipótese
que gerou a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho carregar consigo também, né, uma garantia estabilitária. Vejamos, por exemplo, o afastamento do empregado em decorrência de um acidente de trabalho. Ele afasta, percebe ali o benefício de auxílio-doença acidentário por alguns dias, né, de afastamento ou meses de afastamento. Recuperada a sua capacidade laboral, ele retorna à empresa. Ele tem direito ao retorno? Óbvio que tem, artigo 471 da CLT. Mas ele tem o direito de permanecer naquele contrato de trabalho? Nesse caso, sim. Nesse caso, o artigo 118 da Lei 8.213 assegura ao empregado acidentado ao trabalho, né, que quando do seu retorno às atividades, ele permaneça numa garantia estabilitária de 12 meses. Reparem, então, que não foi a suspensão do contrato de trabalho que gerou o respectivo direito de permanência no emprego. A suspensão gerou o direito ao retorno, mas a permanência lhe foi deferida pela garantia contratual, né, inserida na hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Ok? Isso não se verifica em todas as situações. Se este afastamento, por exemplo, tivesse se dado por uma doença de ordem não ocupacional, que ensejasse, por via de consequência, a percepção de um benefício de auxílio-doença comum, um auxílio-doença previdenciário, o indivíduo teria direito ao retorno, mas não lhe seria conferido o direito à permanência no contrato de trabalho. Uma outra estrutura que chama a atenção para nós, no artigo 471 da CLT, é no que se refere ao direito de receber as vantagens, né, que lhe foram deferidas durante o período de afastamento. Não podemos interpretar esse artigo, esse dispositivo, na linha de que será pago ao respectivo empregado, né, de forma retroativa, a recuperar todo o período de suspensão do contrato de trabalho, né, as respectivas vantagens que ele perdeu. Não. O que nós estamos dizendo é que o contrato de trabalho deste trabalhador ele será atualizado. Ele será atualizado em conformidade, né, com o contrato de trabalho atual, né, a realidade fática existente no momento de seu retorno. Sendo assim, se ele teve, por exemplo, né, um aumento salarial deferido à sua categoria durante o período de afastamento dele do trabalho, ao retornar, o seu salário terá que ser reajustado, né, aplicando-se a partir de agora, né, o reajuste que foi outrora deferido à sua categoria profissional. Ok? Muito bem, senhores. Uma outra perspectiva que temos que analisar nas hipóteses de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho é no que se refere do momento de retornar, né? Afinal, o artigo 471 da CLT assegura o direito ao retorno. Mas quando este retorno deve se dar? Bom, temos uma regra, né? A regra é o retorno imediato. Encerrou as hipóteses de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho, o retorno ele deve se dar de forma imediata, né? Com algumas observações. Nos casos de suspensão do contrato de trabalho, né, por percepção de benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade, por exemplo, né, mas benefícios previdenciários, tá? O retorno às atividades tem que se dar dentro de um intervalo de 30 dias. Esta é a inteligência que nós extraímos do artigo 474 da CLT, lido de forma conjunta com a súmula 32 do TST. A súmula 32 do TST diz para nós o seguinte: toda vez que o benefício previdenciário for encerrado e o empregado não retornar às suas atividades,
dentro do período aí de 30 dias, presume-se, né, o abandono de emprego. Bom, esta presunção apresentada pela súmula 32 é uma presunção relativa, né? É uma presunção iuris tanto de veracidade. Isso significa dizer que ela admite prova em sentido contrário. Este abandono de emprego, ele deve ser caracterizado pela intenção própria do abandono. Podemos dizer de um animus abandonandi, né? A intenção de abandonar efetivamente o trabalho. Se esse indivíduo, por exemplo, não retornou às suas atribuições porque entende estar ainda incapacitado para o trabalho e a alta médica conferida pelo auxílio-doença previdenciário, ele entende ser indevida e está discutindo tais fatos perante a justiça em ação que move contra o INSS, basta justificar o não retorno às atividades ao empregador para ilidir a hipótese de aplicação de justa causa pelo abandono de emprego. Mas tão somente a inércia do empregado, né, de não retornar às suas atribuições dentro de um prazo de 30 dias, decorrentes do encerramento do benefício previdenciário, nós temos a presunção aí, né, do abandono de emprego. Outra situação bastante peculiar, no que se refere ao respectivo retorno do funcionário, é quando o empregado ele tem o seu contrato suspenso em razão de exigências do serviço militar ou para desenvolver determinado encargo público. Nessas hipóteses normativas, tá, o direito ao retorno às funções está vinculado ao dever do empregado, de notificar o empregador sobre a sua intenção de retornar às suas atribuições dentro do prazo de 30 dias. Nessa hipótese, né, ele notifica o empregador sobre a sua intenção de retorno dentro do prazo de 30 dias para que o retorno lhe seja assegurado. Ok? Uma outra perspectiva que temos que analisar, ainda dentro deste panorama geral sobre as alterações no contrato de trabalho, diz respeito aos efeitos da hipótese de suspensão ou de interrupção, né, nos contratos de trabalho por prazo determinado. Nessa situação, tá, temos que o artigo 472, parágrafo 2º da CLT, diz para nós o seguinte: as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho não afetarão o percurso, né, o decurso do prazo dos contratos de trabalho por prazo determinado, salvo se as partes ajustarem em sentido contrário. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo é que a inteligência do artigo 472 diz o seguinte: se o contrato de trabalho for suspenso ou interrompido, né, estão suspensos ou interrompidos tão somente, né, os efeitos deste contrato de trabalho no que se refere à prestação de serviço, né, o respectivo dever de remunerar, ou a contagem de tempo de serviço, ou, no caso da interrupção, somente a prestação laboral. Isso não implica na paralisação do tempo de vigência do contrato, que continua a ser computado e fluindo da mesma forma. Nesse caso, né, findo o prazo contratual previamente contratado, né, esse contrato pode ser extinto, ainda que esteja em vigência a hipótese de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho poderá, então, ser extinto nos casos do contrato de trabalho por prazo determinado. Quando o período de término deste contrato de trabalho ou o fim desse contrato de trabalho será, então, afetado pela hipótese de suspensão? Quando as partes contratarem desse modo, né? Quando as partes disserem, olha, o contrato ele será prorrogado em número de dias equivalentes ao período de suspensão ou de interrupção que vier ali a cometer durante o período de sua vigência, né? Nessa situação, o termo final do contrato de trabalho terá que ser moldado, ajustado às hipóteses de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho. Outra observação é aquela que cabe também sobre
o comentário que há pouco fizemos do artigo 471. Né? O que quer dizer com isso? Pode ser que o motivo pelo qual, né, o contrato de trabalho ficou suspenso gera consigo também uma garantia de emprego ou uma garantia estabilitária, a, de exemplo, o acidentado do trabalho. Neste caso, o contrato de trabalho, findo o período contratual previsto, né, dentro do contrato celebrado, né, não poderá ser extinto. Não poderá ser extinto porque aquele trabalhador ele tem assegurada a manutenção do seu vínculo empregatício por uma garantia de emprego. Muito bem, nós encerramos nesse momento as linhas gerais, né? A introdução sobre as hipóteses de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. No nosso próximo encontro, vamos analisar, né, as espécies de suspensão e espécies de interrupção do contrato de trabalho, sem o objetivo de esgotar totalmente a matéria, porque todas as hipóteses, elas não decorrem somente do texto normativo ou somente da lei, elas podem vir por ajuste contratual firmado entre as partes, né, ou até mesmo previsões em acordos ou convenções coletivas de trabalho, o que foge à possibilidade de esgotar todo o conteúdo. Muito obrigado, bons estudos a vocês, né? Fiquem atentos aí ao material textual já enviado, tá? Grande abraço, até mais.